Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida, sobre a sua família e que Ele abençoe todos os seus caminhos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem que vai te encorajar a caminhar com Deus, a abandonar aquilo que te afasta dele e que você seja livre de toda culpa, todo sentimento negativo. Vai ser uma noite transformadora, uma noite abençoada na presença de Deus. E depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu fico tão feliz de ver que essa corrente de oração está aumentando a cada dia e que mais e mais pessoas estão sendo tocadas e abençoadas por Deus. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar. Me responda uma coisa, como você age diante de Deus depois que você acaba de cometer um pecado? Você logo se arrepende, pede perdão e tenta não pecar mais? Ou você fica envergonhado, coloca a culpa em alguém ou em alguma circunstância e foge da presença do Senhor com medo do castigo que Ele pode te dar? Infelizmente, a grande maioria das pessoas vão para a segunda opção. Elas pecam e com isso elas tentam se esconder de Deus, como se fosse possível. Elas ficam morrendo de medo de receber um castigo, de Deus pesar a mão. E inclusive foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva, depois que eles desobedeceram à ordem de Deus e eles comeram o fruto da árvore do conhecimento. A Bíblia diz no livro de Gênesis que quando eles se deram conta do erro que eles tinham cometido, aquele casal se escondeu, porque eles perceberam que eles estavam nus. E depois de serem questionados pelo Senhor sobre aquele ato de desobediência, eles não quiseram assumir a culpa e ainda colocaram a culpa na serpente, que na verdade era Satanás disfarçado. E como consequência disso, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Mas a Bíblia também nos traz um exemplo maravilhoso de que o arrependimento verdadeiro é capaz de transformar um pecado em bênção e restaurar a nossa comunhão com o Pai. E esse exemplo vem do rei Davi. Você sabia que Davi escreveu o Salmo 51, um dos salmos mais lindos, mais impactantes de toda a Bíblia, depois de cometer um dos seus pecados mais graves? Esse salmo já me ajudou muito nos momentos em que eu estava preso no pecado, eu não conseguia me libertar de certas coisas, e quando eu orava da mesma forma que Davi orou nesse Salmo 51, eu conseguia encontrar força, esperança de que Deus iria atender ao meu clamor, e muitas vezes eu fui liberto através dessas palavras. E eu não sei se você sabe, mas esse salmo foi escrito depois que o profeta Natã disse a Davi que Deus está virado com o pecado de adultério que ele cometeu ao se deitar com Batseba, uma mulher que era casada, e em seguida Davi ainda fez de tudo para que o marido daquela mulher ele fosse morto defendendo o exército de Israel. Então nós vamos ler o que Davi disse depois que ele se arrependeu dos seus erros. Está lá em Salmo 51, o versículo 1 ao versículo 3. Ele orou assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que Davi era um homem de Deus, um homem que tinha uma profunda intimidade com o Senhor, e muitas vezes nós nos inspiramos nas suas orações, naquilo que ele escreveu nos livros de Salmos. Então Davi tinha uma obediência exemplar, mas como qualquer outro ser humano, ele estava vulnerável ao pecado e ele acabou cedendo à tentação e pecando gravemente contra o Senhor. E isso levou a uma grande angústia e a uma profunda aflição. Mas é interessante que Davi, ele não desistiu dos caminhos de Deus, ele não desistiu principalmente de si mesmo. Porque tem muita gente que quando peca, ela não se perdoa. Deus já perdoou a pessoa, ela já se arrependeu, mas ela vive se condenando. Ela não se perdoa, ela não aceita o fato dela ser uma pessoa de Deus e ainda fazer coisas erradas. Então tudo o que nós precisamos fazer é nos humilharmos na presença do Senhor, clamando por misericórdia, por compaixão, e Ele promete que vai nos perdoar completamente. Então você pode até não ter cometido um adultério, muito menos um assassinato, mas mesmo assim, você é tão pecador ou pecadora quanto Davi.
Então você tem as suas falhas e você precisa ter a mesma postura que Davi teve diante dos seus erros e ter um quebrantamento verdadeiro, com sinceridade, para que Deus te perdoe, tá bom? Eu sei que mesmo nós tendo Jesus no coração, mesmo nascendo de novo, nós continuamos pecando. O problema é que poucos têm a humildade de Davi para chegar diante de Deus e declarar que cometeu erros graves e que precisa ser perdoado. E vale lembrar que Davi era o rei de Israel, o homem mais poderoso da terra na sua época. E mesmo assim ele não ficou se apoiando nessas coisas, nem tentou justificar o seu erro, apresentando algumas coisas grandes que ele fez. Pelo contrário, ele se humilhou, se prostrou aos pés do Senhor, confessando que era um homem fraco, um homem indigno, um homem que não merecia as bênçãos e o favor de Deus. Então, se você quiser ser perdoado, não adianta você pôr a culpa na sua carência, na sua esposa, no seu esposo, nas circunstâncias. Simplesmente clame por misericórdia e peça ajuda a Deus para se livrar desse pecado e viver em santidade, tá bom? Então nós vamos fazer uma oração agora e nós vamos pedir a Deus que derrame o perdão, que nos ajude a viver na presença dEle, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, não adianta você continuar com o pecado aí guardado no seu coração, aquele contatozinho no seu celular, aqueles sites que você visita que desagradam a Deus, e se você não se arrepender, você não pode ter um relacionamento com o Pai. Então nós vamos pedir perdão e eu tenho certeza vai vir um tempo de refrigério para você, vai vir um tempo de renovo e principalmente de força espiritual, porque Deus vai te capacitar a se afastar de tudo que te afasta dele, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria trazer e vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença nesta noite para Te louvar, para Te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui comigo nesse momento. Oh meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque é somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Quantas vezes nós caímos em tentação, quantas vezes nós desobedecemos ao Senhor e mesmo assim o Senhor permaneceu fiel. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Nós não merecemos nada, nós somos fracos, somos pecadores. Oh meu Pai, quantas vezes nós alimentamos a nossa mente com coisas erradas. Quantas vezes os nossos olhos, eles só veem aquilo que é mal, aquilo que é pecado. E nós sabemos o quanto isso nos prejudica, o quanto isso nos entristece. Por isso eu venho te pedir, meu Pai, livra-nos, Senhor, de todos os embaraços, todos os pecados que nos afastam do Senhor. Livra-nos, Senhor, dessa tristeza, dessa angústia. Meu Deus, quantas pessoas se sentem culpadas, mesmo depois de confessarem seus pecados. Senhor, a Tua palavra diz que é pela fé que nós somos perdoados, que nós somos salvos. Não é pelos nossos méritos, porque se fosse, ninguém iria se salvar, mas é somente pelo sacrifício que Jesus fez, e a nossa fé nesse sacrifício é que nos traz a cura e o perdão. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a nos desvincularmos de tudo aquilo que nos deixa mal, aquilo que nos prende, que nos amarra, aquilo que não deixa a gente ser feliz de verdade. Senhor, eu creio que o Senhor veio para nos salvar, e muitas vezes nós fugimos da luz, muitas vezes parece que nós somos teimosos e não queremos Te ouvir. Oh Jesus, nos ajude, Senhor, a obedecermos a Tua palavra, a vivermos os Teus ensinamentos, porque o pecado, Senhor, ele vem nos perseguindo dia após dia, e muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós nos entregamos a ele e nós nos sentimos sujos, Senhor, assim como aquela ovelha que ela caiu no abismo. Mas o Senhor disse que Tu és aquele que deixa as 99 para buscar somente aquela que caiu. E o Senhor vai, pega ela, coloca no Teu colo e traz de volta. Jesus, quantos estão desviados agora? Eles separaram esse momento para orar, mas eles não têm orado no dia a dia. Eles não têm Te buscado. Ajuda-os, Senhor, a viver a Tua vontade, a fugirem dos prazeres deste mundo, Senhor, a cumprirem o chamado. Senhor, nos aquieta, Senhor, na Tua presença, quebranta o nosso coração, meu Deus, que nós não venhamos sair da Tua presença por nada neste mundo, Senhor. Livra, Senhor, os Teus filhos da prostituição, da pornografia. Jesus, venha nos curar completamente. Nós dependemos do Teu poder, Espírito Santo. Nós precisamos da Tua cura, do Teu renovo.
Nós precisamos do Teu cuidado, Senhor. Coloca a Tua mão sobre nós, Jesus. Oh, quantos anos e anos perdidos, longe da Tua presença. Traga de volta, Jesus, aqueles que estão longe do Senhor, aqueles que vão ouvir esta oração, Senhor. Só o Senhor pode nos resgatar. Tira-nos, Senhor, das coisas ilícitas, das coisas erradas. Quantos crentes, quantos filhos do Senhor envolvidos com coisas que não te agradam, envolvidos em negócios errados, meu Pai, lidando com dinheiro de forma desonesta. Quantas pessoas, meu Pai, têm mentido, têm fofocado, têm feito tantas coisas erradas e depois, Senhor, elas só se arrependem, mas elas voltam a praticar as mesmas coisas. Venha, Jesus, quebrar todo o jugo de escravidão. Oh, Senhor, aquilo que para o homem é impossível, para Ti é possível. Essas pessoas, meu Deus, que se entregam aos prazeres porque elas não conseguem esperar no Senhor, não conseguem ficar um mês sequer, não conseguem ficar poucos dias sem se envolver em um relacionamento. Oh, Jesus, nos ajude a esperarmos pelo homem, pela mulher de Deus, nos ajude a esperar pelo casamento abençoado que o Senhor tem. Jesus, nós clamamos a Ti, pela Tua força, pela Tua graça, é que nós vamos conseguir vencer. Nos ajude, Senhor, é isso que eu Te peço, que os erros do passado não venham nos atormentar mais. Lança, Senhor, no mar do esquecimento, perdoa os Teus filhos e purifica-nos, Senhor, de toda maldade. Que o Senhor nos dê um coração igual ao de Jesus e que o Senhor nos justifique de nossos pecados, de todas as mentiras que já contamos. Que o Senhor apague a nossa culpa e nos ensine, Senhor, a sermos humildes, porque nós não queremos nos afastar da Tua presença, mas queremos nos humilhar dia após dia e queremos caminhar contigo hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus.
Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.